Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, caro servo de Cristo. Eis-me aqui, meus irmãos, para compartilhar com vocês, meus amados, uma mensagem da parte do Senhor, nessa noite maravilhosa, a qual o Senhor já nos deu a vitória. Vencemos mais um dia. E a cada dia que passa, devemos crer mais, crer, mas crer com fé nesse Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 e 43. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Glória a Deus. Versículo agora, meu irmão, 43. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe: dessem de comer. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, creia no poder de Jesus Cristo. Creia no poder de Jesus Cristo. O homem nunca se confortou com suas limitações. Veja só, meu irmão, nosso corpo não foi feito para nadar longas distâncias. Daí inventamos o barco. Olhamos com inveja o voo do pássaro, até que a tecnologia permitiu a construção dos aviões, e o homem passou a conhecer as nuvens de perto. A lua é ou não feita de queijo. Construímos um foguete especial e para lá fomos. Contudo, alguns limites continuam a nos assombrar. O maior deles, claro, o da própria vida, ou seja, a morte. Desde a rebelião no Éden, meus irmãos, temos convivido com o maior limite de todos. Por mais que a medicina tenha avançado, por mais que a média de vida da humanidade tenha aumentado nas últimas décadas, onde conhecer uma pessoa com mais de 100 anos de idade não é mais algo raríssimo. Continuamos, meus amados, nos deparando com o maior limite de todos. Um dia, todos vamos nós nos dar conta do que nosso corpo não durará para sempre, meu irmão. Jairo, o chefe da sinagoga, do relato de Marcos 5, teve que enfrentar seus limites, teve que enfrentar esse limite de uma das piores formas possíveis. Com a sua amada filha, de apenas 12 anos, não é a idade em que se espera ter que lutar contra uma enfermidade mortal. Com a filha, então, é uma das dores mais intensas que alguém pode encarar. Um pai faria de tudo para resolver a situação e provavelmente Jairo fez sem obter resultados esperados. O que fazer? O que fazer então? Desesperar-se? Ou esperar por aquele que vinha rompendo todos os limites humanamente conhecidos? Jesus havia chegado no barco na cidade. Jairo já havia escutado as histórias de cura e que até havia cessado uma tempestade com o poder de sua voz. Jairo, então, reconhecendo seus próprios limites, se lança aos pés daquele que tinha poder sobre tudo e sobre todos. Eita Deus! E a intervenção de Jesus começa logo
sobre a limitação da própria fé de Jairo. Meus irmãos, se a sua fé o levou até o prostrado pedir a Jesus que curasse sua filha, quando chegou a notícia da morte da pequena, Jesus interveio com uma frase simples, mas direta. Ele disse: não tenha medo, apenas creia. Quando as notícias que chegaram foram mais fortes do que a própria fé de Jairo, o Senhor Jesus agiu para levá-lo para além do seu próprio limite. Meus amados, eu quero falar para você nessa noite: não existe uma pessoa incrédula sequer. Até o mais ateu dos ateus tem fé em sua própria capacidade de vencer. Aquele que acredita na humanidade, na ciência, em anjos, espíritos, forças cristais ou qualquer coisa parecida. Contudo, chega um momento, como aconteceu com Jairo, que nossa crença já não funciona mais. Nossos limites batem a porta. Nessa hora, só há uma fé capaz de prevalecer: a fé em Jesus Cristo, meus irmãos. Só Ele demonstrou poder sobre a morte, seja na vida de outras pessoas, como a filha de Jairo, seja principalmente em sua própria vida, mostrando na sua ressurreição que a morte não tem poder para lhe impor qualquer limite. Sim, meus irmãos, somos muito mais limitados do que gostaríamos. Somos muito mais limitados do que gostaríamos de reconhecer. E Jesus é muito mais poderoso do que conseguimos conceber. Meus amados, eu vou terminar aqui já essa mensagem dessa noite, mas eu quero que a fé em Cristo implica em uma entrega de vida àquele que venceu não só a sua própria morte na cruz, mas também a nossa. Então, meus irmãos, entregando-nos pela fé e de graça a vida eterna, então, meus irmãos, o que você está esperando então, meus amados? Não tenha medo. Apenas creia nesse Deus, creia nesse Jesus. João 5,24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê nela, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, somos limitados, mas poderoso é Deus. Ele é poderoso. Temos que nos entregar a vida na mão de quem venceu a morte por mim e por você. Amém, meus irmãos? Pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, creia no poder de Jesus Cristo. Se fortaleça com essa mensagem poderosa. Creia, meus irmãos, que o milagre acontece em nossas vidas assim que a gente passamos a crer em Jesus. Amém? Então, meus irmãos, durma na paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, nos conceda uma noite de sono e agradável descanso. E que a promessa de Deus recaia sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Creia, em nome de Jesus. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, se edificou com essa palavra, eu quero estar pedindo para vocês, meus amados, dê uma passadinha no nosso canal no YouTube, Carlos Servo de Cristo. Acione o sininho de notificação, se inscreva e deixe o seu like. Aí você pode compartilhar, pode comentar à vontade. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, Carlos, Servo de Cristo.
Dê uma passadinha lá, dê uma força, compartilhe essa mensagem com os seus familiares, seus entes queridos. Amém? Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.